É uma verdade universalmente reconhecida que uma mulher casada com um homem de fortuna considerável deve estar em posse de uma vida de satisfação e propósito. Porém, quão pouco conhecida é a verdade contrária, que tal mulher pode encontrar-se na mais degradante das posições, não por falta de mérito próprio, mas pela crueldade daquele que jurou protegê-la perante Deus e os homens. Minha história, prezado leitor, é o testemunho vivo desta amarga ironia que a vida moderna, com toda a sua pretensa civilidade, ainda insiste em perpetuar. Meu nome é Helena Tavares, e por 5 anos carreguei o sobrenome Almeida como se fosse uma coroa de espinhos disfarçada de diadema de ouro. Rodrigo Almeida, meu esposo, ocupava a posição de vice-presidente executivo da Almeida em Associados, uma das mais prestigiadas empresas de consultoria financeira do país, com escritórios espalhados por 3 continentes. Conhecera-o durante uma conferência em São Paulo, quando eu ainda vivia os últimos meses de minha estadia na Alemanha, onde completava meu mestrado em Economia Internacional pela Universidade de Colônia. Ele estava ali como palestrante convidado, eu como assistente de pesquisa do professor Dr. Klaus Schneider, um dos mais respeitados economistas da Europa. Rodrigo apresentava-se naquele dia com a elegância de um homem que nascera sabendo seu lugar no mundo, terno italiano perfeitamente ajustado, relógio suíço que custava mais que um automóvel popular, o sorriso confiante de quem jamais conheceu a recusa. Quando nossos olhares se cruzaram durante o coffee break, senti aquela eletricidade que os romances insistem em descrever e que a sensatez nos aconselha a ignorar. Aproximou-se com a desenvoltura de um predador experiente, mas naquele momento eu o via como um príncipe saído dos contos que minha avó me contava. Cortejou-me durante 3 meses com a intensidade de um homem apaixonado. Flores chegavam ao meu pequeno apartamento em Colônia com regularidade desconcertante. Ligações transatlânticas que duravam horas, nas quais ele descrevia o futuro magnífico que construiríamos juntos. Visitou-me 2 vezes na Alemanha, encantou meu orientador com seu conhecimento do mercado brasileiro, impressionou meus colegas com sua generosidade ao pagar jantares em restaurantes que nossos salários de estudantes jamais nos permitiriam frequentar. O professor Schneider, sempre perspicaz, comentou apenas uma vez: Helena, esse homem parece acostumado a obter o que deseja. Certifique-se de que você também obtenha o que deseja. Palavras que eu deveria ter ponderado com mais seriedade. Casamo-nos 6 meses após nosso primeiro encontro, em uma cerimônia suntuosa no Jardim Botânico do Rio de Janeiro. 300 convidados. Orquestra ao vivo. Vestido importado que custou o equivalente a 1 ano de salário de uma professora universitária. Minha família, pessoas simples de Petrópolis, assistiu a tudo com um misto de orgulho e desconforto, como camponeses convidados para um baile na corte. A mãe de Rodrigo, Dona Heloísa, uma matrona da alta sociedade carioca, examinou-me durante toda a festa com aquele olhar que as mulheres ricas reservam para as intrusas que ousam adentrar seus círculos dourados. Os primeiros meses de casamento transcorreram em uma névoa de viagens internacionais, jantares em restaurantes estrelados pelo Guia Michelin, finais de semana em Búzios e Angra dos Reis. Rodrigo parecia genuinamente orgulhoso de mim. Apresentava-me aos colegas como minha esposa, a economista formada na Alemanha. Exibia meu currículo como se fosse um troféu conquistado. Encorajou-me, inclusive, a procurar posições em consultorias ou instituições financeiras, chegando a fazer algumas ligações para facilitar entrevistas. Eu, ingênua, acreditava que havia encontrado não apenas um marido, mas um parceiro que valorizava minhas ambições. A transformação, quando começou, foi tão gradual que mal a percebi. Pequenas observações que pareciam brincadeiras inocentes. Você não acha que esse tema de pesquisa é um pouco árido para uma mulher? Talvez fosse melhor considerar algo em recursos humanos. Você tem jeito para lidar com pessoas. Depois vieram as objeções mais diretas às oportunidades profissionais que surgiram. Uma posição promissora no Banco Central foi descartada porque exigiria que eu viajasse frequentemente. Uma vaga em uma consultoria internacional foi rejeitada porque os horários seriam incompatíveis com a vida de casada. Rodrigo apresentava cada objeção envolvida em uma camada de preocupação amorosa, como um veneno servido em taça de cristal. Foi durante o 2º ano de casamento que engravidei. A notícia foi recebida com festa por toda a família Almeida. Rodrigo, em particular, mostrou-se eufórico, comprando de imediato um berço escandinavo que custava mais que o mobiliário completo da casa onde cresci. Planejamos, sonhamos, escolhemos nomes. Eu estava na 12ª semana quando o sangramento começou. O hospital, os médicos sérios demais, o ultrassom silencioso onde não se ouvia o batimento que deveria estar lá. Perdi o bebê em uma madrugada de março, enquanto Rodrigo estava em Miami fechando um contrato. Ele retornou 2 dias depois,
Abraçou-me mecanicamente. Disse as palavras que se esperava que dissesse, mas algo em seus olhos havia mudado. Era como se eu tivesse falhado em um teste crucial, como se minha utilidade primária tivesse sido questionada. Nas semanas seguintes, enquanto eu navegava pelo luto que ameaçava me afogar, Rodrigo aumentou suas viagens, seus compromissos noturnos, suas ausências. Quando sugeri que tentássemos novamente, que talvez eu procurasse ajuda psicológica para processar a perda, ele respondeu com impaciência. Você precisa superar isso, Helena. Não pode ficar se lamentando eternamente. Foi nessa época que comecei a notar as mensagens no celular dele, as ligações que ele atendia em outro cômodo, o perfume desconhecido em suas camisas. Não sou tola, prezado leitor. Uma mulher sabe quando está sendo traída, mesmo quando todos os sinais são cuidadosamente disfarçados. Mas o que fazer? Eu havia abandonado minha promissora carreira na Alemanha, deixado para trás as oportunidades que meu mestrado me oferecia, cortado os laços profissionais que havia cultivado com tanto esforço. Estava financeiramente dependente, emocionalmente fragilizada, e a sociedade que nos rodeava não olharia com simpatia para uma esposa que abandonasse um marido de sucesso por meras suspeitas. Então fiz o que gerações de mulheres fizeram antes de mim. Fingi não ver, não saber, não sentir. Tornei-me a esposa perfeita de um executivo de sucesso. Organizava jantares impecáveis, frequentava as festas beneficentes apropriadas, vestia-me com a elegância discreta que se esperava. Sorria para as esposas dos colegas de Rodrigo, todas elas aprisionadas na mesma gaiola dourada, todas fingindo que seus maridos não mantinham amantes em apartamentos pagos com dinheiro que deveria sustentar suas famílias. A humilhação, quando se tornou pública, não veio de forma súbita, mas através de uma série de pequenas crueldades que Rodrigo passou a infligir com regularidade crescente. Começou com comentários depreciativos em jantares com amigos. Helena era muito inteligente antes de casar, pena que deixou o cérebro oxidar. Dito com uma risada que os presentes acompanhavam desconfortavelmente. Evoluiu para brincadeiras sobre minha inutilidade. Minha esposa é sustentada. Deve ser bom não ter responsabilidades reais. Proclamado em um churrasco de domingo enquanto os homens riam e as mulheres evitavam meu olhar. Mas nada, absolutamente nada. Preparou-me para a noite do jantar beneficente anual da Almeida em Associados. O evento, realizado sempre na terceira sexta-feira de novembro, era o mais importante do calendário social da empresa. Executivos voavam de Nova York, Londres, Frankfurt, Tóquio. Contratos milionários eram discutidos entre taças de champanhe francês. Esposas desfilavam seus vestidos de grife como se estivessem em um desfile de moda, cada uma tentando superar a outra em elegância e ostentação. Naquela manhã de sexta-feira, acordei com um enjoo familiar que me acompanhava havia semanas. Não estava grávida. Os testes confirmavam repetidamente. Era ansiedade pura, o corpo manifestando o que a mente tentava suprimir. Rodrigo já havia saído para o escritório quando desci para o café da manhã. Encontrei um bilhete na bancada da cozinha, escrito com sua caligrafia firme. Use o vestido azul marinho hoje à noite. Nada de chamar atenção. R. O vestido azul marinho pendurado no closet era o que eu chamava de meu vestido de invisibilidade. Corte conservador, comprimento na altura dos joelhos. Cor que se confundia com as sombras. Era o oposto de tudo que eu usava quando nos conhecemos, quando Rodrigo apreciava me ver em cores vivas, em decotes que sugeriam sem revelar, em tecidos que dançavam quando eu me movia. Mas aquela Helena havia morrido junto com o bebê que não consegui manter vivo dentro de mim. Passei o dia em um estado de nervosismo que não conseguia explicar. Algo no ar parecia pesado, como se uma tempestade se aproximasse. Telefonei para minha mãe em Petrópolis, apenas para ouvir sua voz, mas ela estava visitando minha tia em Teresópolis. Considerei ligar para minha antiga colega da Alemanha, Catarina, mas o fuso horário tornava inconveniente. E além disso, o que eu diria? Que estava com medo de um jantar beneficente? Pareceria ridículo. Às 5 da tarde comecei a me arrumar. Chuveiro longo, tentando lavar a ansiedade que grudava em minha pele. Maquiagem discreta, exatamente como Rodrigo preferia. Cabelos presos em um coque elegante e conservador. O vestido azul marinho que fazia eu parecer uma sombra de mim mesma. Joias simples, apenas a aliança de casamento e os brincos de pérola que Rodrigo me presenteara no primeiro aniversário. Rodrigo chegou às 6h30, entrando no quarto como um furacão de energia nervosa. Examinou-me da cabeça aos pés com aquele olhar clínico que adotara nos últimos meses, como se eu fosse um relatório que ele precisasse aprovar antes de uma apresentação importante. Assentiu brevemente. Adequado. Uma única palavra que resumia o que eu havia me tornado. Adequada. Não bela, não elegante, não desejável. Apenas adequada.
No carro a caminho do hotel, Rodrigo verificava e-mails no celular, ignorando-me completamente. Tentei iniciar uma conversa. Quantos convidados estão confirmados este ano? Ele respondeu sem olhar. 41 executivos internacionais, mais os nacionais e esposas. Importante você não fazer nada que me envergonhe. As palavras eram facas pequenas, mas cortavam fundo. O Grand Hyatt estava transformado em um palácio de luzes e flores. O salão de eventos, normalmente cavernoso e frio, havia sido decorado com milhares de rosas brancas e velas que criavam uma atmosfera de elegância atemporal. Mesas redondas dispostas estrategicamente, cada uma com capacidade para 10 pessoas, cobertas com toalhas de linho branco e louça de porcelana que provavelmente custava mais que o carro da minha mãe. Entramos pela recepção principal e imediatamente fomos cercados por colegas de Rodrigo e suas esposas. Os homens cumprimentavam-no com aquela camaradagem performática típica de ambientes corporativos masculinos. As mulheres sorriam para mim com aquela simpatia falsa que as mulheres da alta sociedade aperfeiçoam como se fosse uma forma de arte. Helena, querida, como você está? Faz tanto tempo. Claro que fazia tempo. Eu havia parado de frequentar a maioria dos eventos sociais da empresa, usando desculpas variadas que ninguém realmente acreditava, mas todos aceitavam educadamente. Foi então que a vi. Camila Monteiro, a nova diretora de marketing da Almeida em Associados, contratada 6 meses atrás vinda de uma multinacional americana. Alta, loira, de uma beleza que as revistas de moda chamam de imponente. E ela estava usando meu vestido. Não um vestido similar ao meu, não uma cópia de loja de departamento. Era exatamente meu vestido Versace vermelho, aquele que eu havia comprado em Milão durante nossa lua de mel, aquele que eu guardava no closet para ocasiões especiais que nunca chegavam porque Rodrigo sempre dizia que era excessivo ou inadequado. Meu coração parou por um segundo inteiro. Camila movia-se pela sala como se fosse a anfitriã do evento, cumprimentando executivos internacionais com uma familiaridade que sugeria intimidade bem estabelecida. O vestido vermelho abraçava seu corpo como uma segunda pele, o decote em V destacando o colar de diamantes que eu não reconhecia, mas que certamente custaram uma fortuna. Ela ria alto demais. Tocava o braço dos homens com quem conversava com frequência excessiva, e os olhos dela, quando cruzaram com os meus através da sala, brilharam com algo que só posso descrever como triunfo malicioso. Segurei o braço de Rodrigo com força, sussurrando urgentemente: "Ela está usando meu vestido." "Aquele é meu vestido, Rodrigo." Ele desembaraçou seu braço do meu com um movimento brusco, olhando para mim com irritação mal disfarçada. "Não seja ridícula, Helena. Você deve estar confundindo." Mas não estava confundindo. Eu conhecia cada costura daquele vestido, a pequena marca de batom que havia deixado na gola interior quando o provara pela primeira vez, a minúscula alteração que a costureira fizera no cós para ajustá-lo perfeitamente à minha cintura. A compreensão desceu sobre mim como água gelada. Não era apenas uma amante, era a substituta completa, a versão melhorada de mim que Rodrigo havia escolhido para ocupar não apenas sua cama, mas também meu lugar em sua vida pública. Camila usava meu vestido como se fosse um troféu, uma declaração de vitória em uma guerra que eu nem sabia que estava sendo travada. Rodrigo afastou-se rapidamente, deixando-me sozinha próxima à entrada do salão, enquanto ele se dirigia a um grupo de executivos japoneses. Fiquei ali parada, uma estátua de sal em meu vestido azul marinho, invisível em um mar de cores vibrantes e pessoas importantes. Uma garçonete passou oferecendo champanhe, mas minha mão tremia tanto que não confiei em segurar a taça sem derramá-la. Foi quando ouvi meu nome sendo chamado pelo sistema de som. A voz de Rodrigo, amplificada pelos microfones estrategicamente posicionados, ecoava pelo salão. "Minha esposa, Helena, também está aqui esta noite." Cabeças viraram-se na minha direção. Sorri automaticamente, aquele sorriso que havia praticado em frente ao espelho até que parecesse natural. Mas Rodrigo não havia terminado. "Na verdade, ela vai nos ajudar hoje de uma maneira muito especial." Ele fez um gesto para que eu me aproximasse do palco. Minhas pernas moveram-se mecanicamente, carregando meu corpo através do salão enquanto centenas de olhos me observavam. Quando cheguei ao palco, Rodrigo sorriu para mim, mas não era um sorriso de amor ou mesmo de afeto cordial. Era o sorriso de um predador, prestes a saborear sua presa. "Como muitos sabem", continuou ele, sua voz preenchendo cada centímetro do espaço, "nossa empresa está comprometida com a causa da igualdade e da valorização de todos os tipos de trabalho. Minha querida esposa Helena, formada em economia, decidiu que não queria seguir a carreira corporativa." Pausa dramática. Ao invés disso, ela escolheu um caminho mais humilde, mas igualmente valioso. Meu estômago revirou. O que estava acontecendo? Esta noite,
proclamou Rodrigo, gesticulando para 2 garçons que se aproximavam carregando algo. Helena vai demonstrar seu compromisso com o trabalho honesto limpando as mesas para nossos ilustres convidados. Ela precisa se sentir útil de alguma forma. Os garçons estenderam-me um avental branco e uma bandeja. O salão ficou completamente silencioso. 41 executivos internacionais me observavam com expressões que variavam de choque a constrangimento, a algo que parecia perigosamente próximo de pena. As esposas cochichavam entre si, mãos cobrindo bocas em gestos de surpresa escandalizada. Camila, no meu vestido vermelho, estava no centro do palco ao lado de Rodrigo, e naquele momento compreendi a orquestração completa desta humilhação. Ela seria anunciada como a palestrante principal, discursando sobre empoderamento feminino enquanto eu, a esposa legítima com mestrado em economia pela Alemanha, serviria como sua antítese, a mulher que havia desperdiçado seu potencial e agora limpava mesas. Meus dedos cerraram-se ao redor do avental, o tecido branco áspero contra minha pele. O peso da bandeja em minha outra mão parecia multiplicar-se a cada segundo, como se toda a gravidade do universo houvesse decidido concentrar-se naquele objeto banal. O silêncio no salão era tão denso que eu podia ouvir minha própria respiração. Cada inspiração, um esforço consciente para não desmoronar ali mesmo, diante de todos aqueles olhos que me dissecavam com suas expressões variadas de horror educado e curiosidade mórbida. Rodrigo continuava sorrindo daquela forma que eu aprendera a temer. Aquele sorriso que significava que ele havia arquitetado algo particularmente cruel e estava saboreando cada momento da execução. Sua mão pousou em meu ombro. Um gesto que para os observadores poderia parecer afetuoso, mas que eu sentia como as garras de um abutre sobre sua presa. "Vamos, querida", disse ele, sua voz baixa o suficiente para que apenas eu ouvisse o veneno destilado em cada palavra. "Não seja tímida. Mostre a todos como você é útil." Amarrei o avental ao redor da cintura com dedos que não pareciam mais pertencer ao meu corpo. Era como assistir a um filme em que eu era simultaneamente a atriz e a plateia, incapaz de intervir na tragédia que se desenrolava diante de mim. O avental branco contrastava grotescamente com meu vestido azul marinho, transformando-me em uma paródia da mulher que eu havia sido, da mulher que eu ainda era, embora ninguém naquela sala parecesse lembrar ou se importar. Camila subiu ao palco nesse momento, movendo-se com a graça calculada de alguém que sabe exatamente qual papel está desempenhando nesta farsa elaborada. No meu vestido vermelho Versace, ela parecia uma rainha subindo ao trono, enquanto eu, a verdadeira dona daquele vestido, estava sendo reduzida a uma criada. A ironia era tão brutal que quase arrancou uma risada histérica de minha garganta, mas engoli o som antes que pudesse escapar. "É com grande prazer", anunciou Rodrigo, sua voz retomando aquele tom performático de executivo experiente, "que apresento nossa diretora de marketing, Camila Monteiro, que falará sobre a iniciativa que nossa empresa está lançando. Mulheres que Inspiram, um programa dedicado ao empoderamento feminino no ambiente corporativo." A hipocrisia era tão flagrante que me senti fisicamente nauseada. Ele aplaudiu, e o salão inteiro seguiu seu exemplo. Palmas ecoando como trovões enquanto Camila assumia o microfone com um sorriso radiante. Desci do palco cambaleante, segurando a bandeja como se fosse uma boia de salvação em um oceano revolto. Os garçons profissionais do hotel me olhavam com uma mistura de confusão e compaixão, claramente sem entender o que uma mulher vestida como convidada estava fazendo com o equipamento de trabalho deles. Um deles, um rapaz jovem com olhos gentis, sussurrou: "Senhora, a senhora não precisa fazer isso, nós cuidamos das mesas." Mas eu sabia que precisava. Sabia que se eu recusasse, se eu deixasse cair aquela bandeja e saísse correndo daquele salão, Rodrigo encontraria maneiras ainda mais elaboradas de me destruir. Camila começou seu discurso enquanto eu me dirigia à primeira mesa. Sua voz era clara e confiante, cada palavra cuidadosamente escolhida para impressionar. Vivemos em uma era em que as mulheres finalmente estão reivindicando seu espaço nos corredores do poder corporativo. Não somos mais apenas coadjuvantes na história do sucesso empresarial, somos protagonistas, líderes, visionárias. O salão ouvia atentamente, cabeças acenando em aprovação. Ninguém parecia perceber a contradição grotesca de suas palavras, enquanto a esposa do vice-presidente executivo recolhia pratos sujos. A primeira mesa estava ocupada por executivos americanos e suas esposas. Aproximei-me silenciosamente, tentando tornar-me tão invisível quanto possível, mas um dos homens, um texano corpulento de bigodes grisalhos, interrompeu sua conversa para me observar com olhos arregalados. "Espere um momento", disse ele em um inglês carregado de sotaque sulista. "Você não é a esposa do Almeida?" Assenti brevemente, recolhendo os pratos de entrada vazios com mãos que tremiam levemente. "Que diabos está acontecendo aqui?"
Ele murmurou para a esposa, uma mulher elegante de cabelos platinados que me olhava com uma expressão de horror mal disfarçado. É um programa de sensibilização, ouvi-me dizendo, minha voz surpreendentemente firme considerando o caos que reinava dentro de mim, para valorizar todos os tipos de trabalho. As palavras saíram automáticas, como se alguma parte de mim houvesse se desconectado da realidade e estivesse simplesmente recitando o script que Rodrigo havia escrito para esta performance humilhante. Camila continuava. Empresas verdadeiramente comprometidas com a equidade de gênero não apenas contratam mulheres, mas as colocam em posições de liderança real, onde suas vozes podem ser ouvidas e suas decisões respeitadas. Ela gesticulava com elegância, o vestido vermelho capturando a luz de forma que fazia ela parecer incandescente. Na Almeida em Associados, acreditamos que toda mulher tem o potencial de ser extraordinária, desde que lhe sejam dadas as ferramentas e oportunidades adequadas. Segui para a segunda mesa, onde executivos europeus conversavam em uma mistura de inglês, francês e alemão. O som da língua alemã atingiu-me como um soco no estômago, trazendo memórias de meus anos em Colônia, das noites que passei estudando na biblioteca universitária, dos seminários onde apresentava minhas pesquisas para professores que me levavam a sério, que valorizavam minhas ideias. Um dos homens, percebendo minha presença, parou de falar abruptamente e me examinou com olhos azuis afiados que pareciam ver através de todas as camadas de humilhação, até chegar à pessoa real escondida embaixo. Entschuldigung, ele disse, sua voz carregada de algo que parecia desconforto genuíno. Desculpe, uma palavra simples que quase quebrou a frágil compostura que eu estava mantendo. Ele se virou para os colegas e disse algo em alemão rápido demais para que eu captasse completamente, mas a palavra scandalös, escandaloso, chegou claramente aos meus ouvidos. Rodrigo havia descido do palco e circulava entre as mesas como um anfitrião triunfante, rindo alto demais, batendo nas costas dos colegas com familiaridade excessiva. Cada vez que passava por mim, fazia questão de comentar alto o suficiente para que as mesas próximas ouvissem. Minha esposa sempre foi dedicada. Admiro tanto sua disposição para trabalhar. As palavras eram farpas envenenadas, disfarçadas de elogios, e cada uma delas me perfurava um pouco mais. Quando cheguei à terceira mesa, minhas mãos estavam tremendo visivelmente. Um prato escorregou da bandeja e eu o segurei no último segundo antes que caísse. Um dos homens à mesa, um executivo britânico de aparência aristocrática, levantou-se abruptamente e disse com voz fria: "Isto é absolutamente inaceitável. Onde está o gerente do hotel?" Mas sua esposa tocou seu braço, sussurrando algo que o fez sentar-se novamente, embora seu rosto permanecesse vermelho de indignação contida. Camila alcançava o clímax de seu discurso. E é por isso que estou tão honrada de fazer parte desta organização, uma empresa que não apenas fala sobre empoderar mulheres, mas que ativamente cria caminhos para que nós possamos brilhar. Cada uma de vocês, mulheres aqui presentes, representa um testemunho do que podemos alcançar quando somos apoiadas e valorizadas. Ela fez uma pausa dramática, e eu podia ver de onde estava que lágrimas cuidadosamente calculadas brilhavam em seus olhos. Nunca permitam que alguém diminua seus sonhos ou suas capacidades. Vocês são poderosas. Vocês são capazes. Vocês são extraordinárias. A plateia aplaudia entusiasticamente. Algumas mulheres limpavam os olhos com guardanapos de linho. Homens acenavam com aprovação, congratulando-se silenciosamente por apoiarem uma causa tão nobre. E eu circulava entre eles como um fantasma, recolhendo evidências de suas refeições caras, testemunha invisível de sua hipocrisia coletiva. Foi na quarta mesa que algo dentro de mim começou a mudar. Não foi um momento dramático de revelação, mas uma transformação sutil, como gelo derretendo gradualmente sob o sol. Estava recolhendo uma taça de vinho quando uma das mulheres à mesa, uma executiva coreana cujo nome eu não conhecia, segurou minha mão gentilmente e disse em inglês impecável: "Você não deveria estar fazendo isso. Quem quer que tenha organizado esta situação está errado. Completamente errado." Olhei para ela e vi lágrimas genuínas em seus olhos. Não as lágrimas performáticas de Camila, mas a emoção real de alguém que reconhecia a injustiça quando a via. "Estou bem." Menti automaticamente, mas ela apertou minha mão com mais força. "Não, você não está. E isso não está bem." Ela olhou ao redor da mesa para os colegas que pareciam igualmente desconfortáveis. "Nós vemos você. Nós a vemos." Suas palavras penetraram as camadas de entorpecimento que eu havia construído ao redor de mim mesma. Alguém me via. Em meio a toda aquela performance elaborada, em meio a todas as mentiras que Rodrigo estava tecendo, alguém realmente me via. Assenti brevemente, incapaz de falar sem que minha voz quebrasse, e continuei meu caminho.
Rodrigo subiu ao palco novamente quando Camila terminou seu discurso. Os aplausos ainda ecoavam quando ele tomou o microfone das mãos dela, e observei com distanciamento clínico como ela se inclinava para sussurrar algo em seu ouvido, algo que o fez rir daquela forma íntima que ele costumava reservar para mim, em uma vida anterior que parecia ter acontecido com outra pessoa. Antes de continuarmos com o jantar, anunciou Rodrigo, sua voz enchendo o salão. Gostaria de fazer uma observação importante. Ele fez um gesto na minha direção e senti o peso de centenas de olhos voltando-se para mim novamente. Minha esposa, Helena, está nos ajudando esta noite, e acho importante que reconheçamos seu trabalho. Afinal, ela ganha apenas salário mínimo com este tipo de serviço, mas sua humildade é verdadeiramente admirável. Vamos aplaudir sua dedicação. O som das palmas que se seguiram foi o momento mais surreal da noite inteira. Era como estar dentro de um pesadelo kafkiano, onde as regras da realidade haviam sido suspensas e substituídas por uma lógica cruel e absurda. Eu estava sendo aplaudida por minha própria humilhação, celebrada por aceitar ser destruída em público. E o mais terrível era que alguns dos presentes aplaudiam genuinamente, acreditando que estavam participando de algum tipo de experimento social progressivo, sem perceber que estavam testemunhando o assassinato psicológico de uma mulher. Continuei limpando mesas. Mesa após mesa, prato após prato, sorriso após sorriso forçado. Alguns convidados tentavam fazer contato visual, oferecendo olhares de simpatia ou desconforto. Outros deliberadamente desviavam os olhos, como se ao não me olhar pudessem negar sua cumplicidade naquela crueldade. E alguns, os piores, pareciam encontrar uma satisfação mórbida no espetáculo, como espectadores de uma execução pública disfarçada de entretenimento. Estava na 8ª mesa quando percebi que havia um padrão nos agrupamentos. Rodrigo havia estrategicamente organizado os assentos de forma que os executivos mais importantes, aqueles com maior poder de decisão sobre contratos e promoções, estivessem posicionados onde teriam a melhor visão do meu desfile de humilhação. Não era acidente, era coreografia cuidadosa, planejada para garantir que o máximo de pessoas influentes testemunhasse o que ele estava fazendo. Mas por quê? A pergunta girava em minha mente enquanto eu trabalhava mecanicamente. Por que ele faria isso? Humilhar-me em particular era uma coisa, mas orquestrar esta exposição pública parecia excessivo mesmo para os padrões cada vez mais cruéis de Rodrigo. Havia alguma lógica que eu não estava conseguindo ver? Algum objetivo além da simples crueldade? A resposta veio quando ouvi fragmentos de uma conversa em uma das mesas de executivos brasileiros. Eles falavam baixo, mas não baixo o suficiente. Ele está tentando provar que é completamente dedicado à empresa, que nada o distrai, nem mesmo a esposa. Outro voz respondeu. Inteligente. A diretoria estava preocupada que ele fosse muito focado em aparências, muito preocupado com status social. Isto mostra que ele está disposto a fazer o que for necessário. Compreendi, então. Isto era uma demonstração. Rodrigo estava sacrificando-me no altar de sua ambição corporativa, provando para os superiores que ele era capaz de crueldade calculada, que relações pessoais não interfeririam em seus objetivos profissionais. Eu não era apenas uma esposa sendo humilhada. Era um sacrifício ritual para provar sua lealdade à empresa acima de tudo, inclusive acima de decência básica e humanidade. A 9ª mesa estava ocupada por um grupo de executivos alemães, e foi ali que tudo começou a mudar de verdade. Aproximei-me silenciosamente, mas antes que pudesse alcançar os pratos, um dos homens levantou-se bruscamente, derrubando sua cadeira no processo. Era alto, cabelos grisalhos penteados para trás, óculos de armação metálica que brilhavam sob as luzes do salão. Ele me olhou fixamente, sua expressão mudando de confusão para choque para algo que parecia raiva genuína. Helena? A forma como ele disse meu nome, com um sotaque alemão característico, arrastando levemente a primeira sílaba, despertou memórias que eu havia enterrado profundamente. Helena Tavares? Meu coração parou. Levantei os olhos lentamente, realmente olhando para o rosto do homem pela primeira vez. E o reconhecimento caiu sobre mim como um raio. Professor Dr. Klaus Schneider, meu orientador de mestrado. O homem que havia supervisionado minha tese sobre mercados emergentes e política fiscal. O economista que escrevera 3 dos mais influentes livros sobre economia europeia da última década. E aparentemente, agora CEO de alguma subsidiária ou parceira da Almeida em Associados, presente neste jantar como um dos 41 executivos internacionais. Professor Schneider, consegui dizer, minha voz saindo como um sussurro estrangulado. Ele me examinou da cabeça aos pés, seus olhos percorrendo o avental branco, a bandeja em minhas mãos, meu vestido conservador azul marinho. Vi o momento exato em que ele processou completamente o que estava vendo, quando a compreensão da situação se solidificou em sua mente.
Seu rosto, normalmente composto e acadêmico, transformou-se em uma máscara de fúria controlada. "Was um Teufel!" Ele começou em alemão. Então se corrigiu para inglês, sua voz cortante como vidro quebrado. "O que diabos está acontecendo aqui?" O salão inteiro pareceu perceber que algo significativo estava ocorrendo. Conversas diminuíram. Cabeças viraram-se na nossa direção. Rodrigo, que estava conversando com um grupo próximo ao bar, congelou no lugar, seus olhos estreitando-se enquanto tentava avaliar a situação. Professor Schneider virou-se para seus colegas à mesa, todos eles executivos sérios da indústria alemã, e disse algo em alemão rápido e furioso. Então, sem pedir permissão, sem hesitar, ele caminhou diretamente para o palco. Seus colegas o seguiram, formando uma pequena comitiva de autoridade industrial europeia. Ele estendeu a mão para o técnico de som, fazendo um gesto imperioso para o microfone. Rodrigo tentou intervir, movendo-se rapidamente na direção do palco com um sorriso forçado. "Professor Schneider, que prazer tê-lo aqui esta noite. Espero que esteja aproveitando o evento." Sua voz tinha aquela qualidade oleosa que ele usava quando estava tentando manter controle de uma situação que ameaçava escapar. Mas o professor Schneider simplesmente o ignorou, subindo ao palco com a autoridade de alguém acostumado a comandar salas de aula cheias de estudantes de doutorado e salas de reunião cheias de CEOs. Ele tomou o microfone, e sua voz, quando ecoou pelo sistema de som, carregava o peso de décadas de autoridade acadêmica e profissional. "Boa noite", começou o professor Schneider, sua voz preenchendo cada canto do salão, com uma autoridade que fazia até os executivos mais poderosos endireitarem-se instintivamente em suas cadeiras. "Meu nome é Klaus Schneider, e sou CEO da Schneider Consulting Group, uma das principais parceiras europeias da Almeida & Associados. Vim de Frankfurt especificamente para este evento, acreditando que estaria participando de uma celebração de excelência corporativa e responsabilidade social." Fez uma pausa, seus olhos percorrendo a sala com a precisão de um cirurgião, examinando um paciente. Rodrigo havia parado no meio do salão, seu rosto começando a perder a cor, conforme percebia que algo estava prestes a escapar completamente de seu controle. Camila, ainda no palco em meu vestido vermelho, parecia uma estátua de sal, incapaz de se mover ou reagir. "Mas o que testemunhei aqui esta noite", continuou o professor, sua voz endurecendo com cada palavra, "é uma das demonstrações mais chocantes de hipocrisia corporativa que já presenciei em 40 anos de carreira internacional." Ele gesticulou na minha direção e senti o peso de todos os olhos do salão voltando-se para mim novamente. Mas desta vez a sensação era diferente. Não era mais o olhar de espectadores de uma humilhação, mas de testemunhas sendo forçadas a confrontar sua própria cumplicidade. "A mulher que vocês viram esta noite servindo como empregada doméstica", disse ele, cada palavra enunciada com clareza cristalina, limpando mesas enquanto a amante de seu marido discursava sobre empoderamento feminino, "é Helena Tavares Almeida. E antes que algum de vocês pense que ela é realmente uma trabalhadora contratada para o evento, permitam-me esclarecer quem Helena realmente é." O silêncio no salão era absoluto. Até os garçons profissionais haviam parado de se mover, congelados em posições de atenção enquanto o drama se desenrolava. Helena Tavares foi minha orientanda de mestrado na Universidade de Colônia há 6 anos. Ela defendeu uma tese sobre a influência de políticas fiscais em mercados emergentes latino-americanos, que foi classificada com distinção máxima, summa cum laude. Sua pesquisa foi tão excepcional que foi publicada em 3 dos mais prestigiados journals acadêmicos europeus de economia. Ela apresentou seus achados em conferências internacionais em 5 países. Ela foi, sem qualquer exagero, uma das mentes mais brilhantes que tive o privilégio de orientar em toda a minha carreira. Eu estava paralisada, a bandeja ainda em minhas mãos, o avental branco ainda amarrado em minha cintura. Lágrimas começavam a obscurecer minha visão, mas não eram lágrimas de vergonha ou humilhação. Eram lágrimas de alívio, de validação, de ter alguém finalmente reconhecendo quem eu realmente era depois de anos sendo sistematicamente apagada. O professor Schneider continuou, implacável. "Quando Helena me informou que havia se casado e estava se mudando para o Brasil, fiquei preocupado. Ela tinha ofertas de posições em instituições financeiras de primeiro nível em Zurique, Londres e Bruxelas. Mas ela estava apaixonada. E quem era eu para questionar decisões do coração?" Sua voz carregava um tom de amargura. "Agora vejo que deveria ter questionado. Deveria ter alertado mais fortemente sobre os perigos de abandonar a autonomia profissional por amor." Rodrigo finalmente encontrou sua voz, tentando recuperar algum controle da situação. "Professor Schneider, com todo respeito, isso é um assunto privado entre mim e minha esposa. Este evento é sobre a empresa.
Sobre nossa iniciativa de responsabilidade social, não sobre responsabilidade social? O professor Schneider o cortou, sua voz elevando-se pela primeira vez, reverberando com indignação genuína. Vocês acabaram de passar uma hora discursando sobre empoderar mulheres enquanto forçavam uma economista qualificada, uma acadêmica brilhante, a servir como criada em sua própria festa de aniversário corporativo. E vocês? Ele gesticulou para Camila, que encolheu-se visivelmente. Você teve a audácia de falar sobre dar às mulheres ferramentas para ter sucesso enquanto participava ativamente da destruição sistemática de outra mulher. Camila abriu a boca como se fosse responder, mas nenhum som emergiu. O vestido vermelho, que parecia tão triunfante minutos atrás agora, parecia uma evidência incriminatória, prova visual de sua participação neste teatro cruel. Um dos executivos alemães que havia acompanhado o professor Schneider ao palco deu um passo à frente. Reconheci-o vagamente das pesquisas que eu fazia quando estudava na Alemanha. Herr Müller, CEO de uma das maiores empresas de manufatura da Europa. Klaus está absolutamente correto, disse ele em inglês carregado de sotaque. Vim para este evento porque a Almeida & Associados nos procurou para uma parceria substancial. Mas não faço negócios com empresas que demonstram tal barbaridade. A última palavra foi pronunciada com desprezo palpável. Rodrigo estava pálido agora, seus olhos dardejando entre os executivos alemães e outros rostos importantes ao redor do salão. Podia-se ver os cálculos acontecendo atrás de seus olhos. O pânico crescente conforme percebia que sua jogada calculada para impressionar superiores estava se transformando em um desastre de relações públicas de proporções épicas. Houve um mal-entendido, começou ele, sua voz adquirindo um tom quase suplicante que nunca o ouvi usar antes. Este era um exercício de team building, uma forma de demonstrar que todos os trabalhos têm valor igual. Pare! A voz do professor Schneider era como um chicote. Apenas pare. Não insulte nossa inteligência com essas desculpas patéticas. Todos nós vimos exatamente o que isto foi. Foi abuso psicológico público. Foi destruição sistemática de uma mulher talentosa e capaz. Foi tudo menos um exercício de team building. Ele virou-se para mim, seus olhos suavizando pela primeira vez desde que começou a falar. Helena, você poderia, por favor, subir ao palco? Minhas pernas não pareciam capazes de me sustentar, mas de alguma forma me movi. Caminhei pelo salão, consciente do silêncio absoluto, das centenas de olhos que me seguiam. Quando cheguei às escadas do palco, o jovem garçom que havia tentado me ajudar anteriormente materializou-se ao meu lado e gentilmente tomou a bandeja de minhas mãos. Permita-me, ele sussurrou, e havia tanta gentileza em seus olhos que quase comecei a chorar de novo. Subi ao palco com pernas trêmulas. O professor Schneider estendeu a mão e ajudou-me nos últimos degraus. Então, com um gesto que me fez sentir como se estivesse de volta à sala de defesa de tese em Colônia, ele começou a desatar o avental branco de minha cintura. Você não precisa usar isso, disse ele gentilmente. Você nunca precisou usar isso. Quando o avental caiu, senti como se uma camada de vergonha tivesse sido fisicamente removida. Ainda estava em meu vestido azul marinho conservador. Ainda estava no meio deste pesadelo, mas algo fundamental havia mudado. Eu não estava mais sozinha. Agora, disse o professor Schneider voltando-se para a audiência, gostaria de fazer algumas perguntas à senhora Almeida, se ela se sentir confortável para responder. Ele olhou para mim interrogativamente, e eu assenti, minha voz ainda presa em algum lugar profundo dentro de mim. Helena, você escolheu abandonar sua carreira em economia? A pergunta pairou no ar. Era simples, direta, mas a resposta era complexa como uma teia tecida ao longo de anos. Não, consegui dizer, minha voz saindo mais fraca do que eu pretendia. O professor Schneider gesticulou para que eu me aproximasse do microfone. Respirei fundo e repeti, mais alto desta vez. Não, eu não escolhi. Você tinha ofertas de emprego quando voltou ao Brasil? Sim, 3 ofertas de consultorias internacionais e uma do Banco Central. E o que aconteceu com essas ofertas? Olhei para Rodrigo, que estava parado no meio do salão como um animal encurralado. Meu marido me convenceu de que seria melhor esperar, que deveríamos focar em começar uma família primeiro, que haveria tempo para a carreira depois. Minha voz ficava mais firme com cada frase. Depois que perdi o bebê, ele disse que eu deveria superar rápido, que ficar focada em luto era fraqueza. Mas ao mesmo tempo bloqueou todas as minhas tentativas de voltar ao mercado de trabalho. Como ele bloqueou? As palavras começaram a fluir agora, anos de silêncio se quebrando como uma represa rompida, sabotando entrevistas, dizendo aos recrutadores que eu não estava realmente interessada, cancelando compromissos profissionais sem me avisar, convencendo-me de que eu não estava pronta,
que precisava de mais tempo, que as empresas não me queriam de verdade. Parei, percebendo pela primeira vez a extensão completa da manipulação. Ele sistematicamente destruiu minha confiança e minha rede profissional até que eu acreditasse que não tinha valor fora do papel de esposa dele. Um murmúrio percorreu o salão. Várias das esposas presentes trocavam olhares significativos, e me perguntei quantas delas reconheciam elementos de suas próprias histórias no que eu estava descrevendo. O professor Schneider assentiu gravemente. E esta noite, quando ele a forçou a servir como empregada em seu próprio evento social, você tinha a opção de recusar? Não. A palavra saiu como um sussurro, mas o microfone a capturou e amplificou. Ele deixou claro que se eu recusasse, haveria consequências. Ele tem controle total sobre nossas finanças. Eu não tenho acesso a contas bancárias, cartões de crédito, nada. Até o carro que dirijo está no nome dele. Eu sou completamente dependente financeiramente. Isto é chamado de abuso financeiro, disse o professor Schneider, sua voz ecoando pelo salão como um veredito judicial. É uma forma de violência doméstica reconhecida por todas as organizações internacionais de direitos humanos. E todos vocês, todos os presentes nesta sala, testemunharam não apenas abuso financeiro, mas também abuso psicológico e humilhação pública de uma mulher talentosa e qualificada. Outro dos executivos alemães, uma mulher que eu não havia notado antes, levantou-se de sua mesa. Ela era elegante, de meia idade, com cabelos curtos grisalhos e uma presença que comandava a atenção. Meu nome é Ingrid Weber, anunciou ela, sua voz clara e firme. Sou diretora de recursos humanos da Mueller Industries. Estudei economia na mesma universidade que a senhora Almeida, embora em uma geração diferente. Professor Schneider foi meu orientador também. Ela caminhou até ficar próxima ao palco, olhando diretamente para mim. Senhora Almeida, se a senhora estiver interessada, eu gostaria de oferecer-lhe uma posição em nossa divisão latino-americana. Salário competitivo com o mercado internacional, autonomia completa e a promessa de que seu talento será valorizado e não desperdiçado. O choque da oferta deixou-me sem palavras. Antes que pudesse processar completamente o que havia acabado de acontecer, outra voz se levantou, desta vez de um executivo britânico. A Hartwell & Partners também estaria interessada em discutir oportunidades. Temos uma divisão de mercados emergentes que poderia se beneficiar enormemente de sua expertise. E então, como se barreiras invisíveis tivessem sido quebradas, outros começaram a falar. A executiva coreana que havia segurado minha mão levantou-se. A Samsung tem um escritório em São Paulo. Poderíamos organizar uma entrevista. Um americano de Silicon Valley. Temos uma startup de fintech que precisa desesperadamente de alguém com entendimento profundo de mercados latino-americanos. Rodrigo estava tentando recuperar controle, sua voz elevando-se em desespero. Isto é absolutamente inapropriado. Este é um evento da empresa, não uma feira de empregos. Mas sua voz estava sendo engolida pelo murmúrio crescente de conversas. Pelo som de pessoas finalmente permitindo-se expressar o desconforto que haviam sentido a noite inteira. Camila havia descido do palco e estava tentando discretamente sair do salão, mas a executiva coreana bloqueou seu caminho. Você, disse ela, sua voz fria como gelo, deveria ter vergonha. Discursar sobre empoderamento feminino enquanto rouba o vestido de outra mulher e participa de sua humilhação. Você é uma desgraça para todas nós. Camila tentou responder, mas sua voz falhou. Ela olhou para Rodrigo, buscando apoio, mas ele estava ocupado demais tentando fazer controle de danos, movendo-se de grupo em grupo tentando suavizar a situação. Sem seu aliado, Camila pareceu murchar, o vestido vermelho de repente parecendo muito grande para ela, como se fosse uma fantasia que uma criança havia vestido para brincar de adulta. O professor Schneider colocou sua mão em meu ombro gentilmente. Helena, você não precisa decidir nada esta noite. Essas ofertas estarão disponíveis quando você estiver pronta. Ele virou-se para a audiência. Mas gostaria de dizer algo a todos os presentes. O que testemunhamos aqui esta noite é um microcosmo de um problema muito maior no mundo corporativo. Falamos sobre diversidade e inclusão, sobre empoderar mulheres, sobre criar ambientes de trabalho equitativos. Mas quando realmente importa, quantos de nós ficamos em silêncio? Quantos de vocês viram o que estava acontecendo e não disseram nada? O desconforto no salão era palpável. Pessoas evitavam olhar diretamente para o palco. Examinavam suas mãos, seus pratos, qualquer coisa para evitar confrontar a verdade de suas próprias inações. Eu quase fui cúmplice também, admitiu o professor. Por um momento, quando vi Helena limpando minha mesa, pensei, talvez isso seja apenas como as coisas são feitas no Brasil. Talvez eu não entenda o contexto cultural. Mas então percebi que abuso é abuso em qualquer cultura, em qualquer contexto. E silêncio diante de abuso é cumplicidade. Uma das esposas brasileiras levantou-se,
uma mulher mais velha com cabelos brancos elegantemente penteados. Professor Schneider está correto, disse ela, sua voz tremendo ligeiramente mais determinada. Eu vi o que estava acontecendo e não disse nada porque pensei que não era minha responsabilidade intervir, mas agora percebo que meu silêncio tornou-me parte do problema. Ela olhou para mim com lágrimas nos olhos. Sinto muito, querida. Muito, muito. Outras vozes começaram a se juntar. Um coro crescente de pessoas confessando seu desconforto, sua cumplicidade, sua vergonha por não terem agido. Era como se o discurso do professor Schneider tivesse quebrado algum encanto coletivo, libertando todos para finalmente dizer o que realmente pensavam. O gerente do hotel apareceu, claramente alarmado pela comoção. Ele conversou brevemente com um dos organizadores do evento, depois aproximou-se de Rodrigo. Não consegui ouvir o que foi dito, mas vi Rodrigo ficar ainda mais pálido, se isso era possível, e gesticular freneticamente. Minha mente estava uma confusão de emoções. Alívio, raiva, tristeza, esperança, medo. Tudo se misturando em um turbilhão que me deixava tonta. Parte de mim queria correr daquele salão e nunca mais voltar. Outra parte queria gritar, deixar sair anos de frustração e dor acumuladas. Mas a parte maior, a parte que estava começando a se reconectar com a mulher que eu havia sido antes de Rodrigo, sistematicamente me desmontar, queria ficar. Queria testemunhar completamente este momento em que tudo mudava. O professor Schneider permaneceu ao meu lado no palco, sua presença uma âncora de estabilidade em meio ao caos que se desenrolava. Ele virou-se para mim e disse baixinho, apenas para que eu pudesse ouvir. Helena, você precisa decidir o que quer fazer agora. Posso continuar falando? Posso escaldar este homem publicamente, até que não reste nada dele. Ou podemos parar aqui, e você pode sair deste lugar com sua dignidade restaurada. A escolha é sua. Olhei para ele. Este homem que havia sido meu mentor, meu defensor acadêmico, alguém que acreditou em mim quando eu mesma duvidava de minhas capacidades. E então olhei para o salão, para todas aquelas pessoas que minutos atrás eram espectadoras passivas de minha degradação e que agora pareciam despertar para a realidade do que haviam testemunhado. Meus olhos encontraram Rodrigo, que estava cercado por alguns dos principais executivos da empresa, todos eles conversando com expressões sérias. Ele parecia menor de alguma forma, como se a armadura de arrogância que sempre usou tivesse desenvolvido rachaduras visíveis. Eu quero falar, ouvi-me dizendo, surpreendida pela firmeza em minha própria voz. Tenho coisas a dizer. O professor Schneider assentiu e cedeu-me o microfone. Segurei-o com mãos que já não tremiam, sentindo o peso dele não como um fardo, mas como uma ferramenta, um instrumento através do qual eu finalmente poderia articular verdades que haviam sido sufocadas por tempo demais. Meu nome é Helena Tavares Almeida, comecei, e minha voz ecoou pelo salão com uma clareza que me surpreendeu. E durante 5 anos permiti que este homem, gesticulei na direção de Rodrigo, me transformasse em uma sombra. Não aconteceu de uma vez. Foi gradual, como o veneno sendo administrado em doses pequenas o suficiente para não matar, mas suficientes para debilitar. O silêncio no salão era absoluto. Até os garçons haviam parado de se mover, congelados em posições de atenção. Quando nos conhecemos, eu era uma economista promissora com mestrado por uma das melhores universidades da Europa. Tinha publicações em jornais acadêmicos respeitados. Tinha ofertas de emprego de instituições que a maioria das pessoas só sonha em trabalhar. Tinha confiança em minhas habilidades, em meu valor, em meu futuro. Parei, sentindo a emoção ameaçando quebrar minha voz, mas respirei fundo e continuei. Rodrigo conhecia essa mulher. Ele a cortejou, a impressionou, a convenceu de que ela poderia ter tanto amor quanto carreira, tanto família quanto realização profissional. Olhei diretamente para ele agora, forçando-o a encontrar meus olhos. Mas assim que o anel de casamento estava em meu dedo, essa mulher começou a ser sistematicamente desmontada. Primeiro foram as sugestões sutis de que talvez eu devesse esperar um pouco antes de aceitar aquela posição no Banco Central. Depois foram as preocupações sobre como minha carreira afetaria nossa vida familiar. Então vieram as críticas veladas sobre minha aparência quando eu me vestia profissionalmente, sobre minha agressividade quando eu defendia minhas opiniões em jantares de negócios. Uma das executivas presentes, uma mulher brasileira que reconheci de eventos anteriores, assentiu vigorosamente, lágrimas escorrendo por suas bochechas. Outras mulheres ao redor do salão pareciam estar tendo suas próprias epifanias, reconhecendo padrões que talvez tivessem experimentado ou testemunhado. Quando engravidei, pensei que as coisas melhorariam. Pensei que um bebê nos uniria, que Rodrigo se tornaria o parceiro amoroso que eu acreditava que ele fosse. Mas quando perdi nosso filho, minha voz quebrou levemente, mas me forcei a continuar. Quando sofri aquela perda devastadora, ele estava em Miami fechando um contrato, e quando retornou, olhou para mim não com compaixão,
mas com desapontamento, como se eu tivesse falhado em um teste crucial, como se meu útero fosse um ativo corporativo que não havia performado adequadamente. Rodrigo abriu a boca para protestar, mas um dos executivos alemães ao seu lado colocou uma mão firme em seu ombro, silenciando-o com um olhar que não admitia argumentação. Nos meses seguintes ao aborto, continuei, cada palavra custando mais, mas ao mesmo tempo libertando algo dentro de mim. Enquanto eu navegava por luto e depressão, Rodrigo começou seu caso com Camila. Ele pensou que estava sendo discreto. Mas uma esposa sempre sabe, senhoras e senhores. Sempre sabe quando está sendo substituída. Olhei para Camila, que estava encostada em uma parede do fundo do salão, parecendo querer desaparecer. E você? Dirigi-me a ela diretamente. Você sabia que ele era casado. Sabia que havia uma esposa em casa. Mas isso não importava, não é? Porque eu havia sido reduzida a uma inconveniência, um obstáculo entre você e o que você queria. Camila começou a chorar, mas não eram lágrimas que provocavam simpatia. Eram lágrimas de alguém confrontada com as consequências de suas próprias ações. O que me quebrou esta noite não foi ser forçada a limpar mesas, disse, minha voz ganhando força. Não foi a humilhação pública, embora essa tenha sido certamente dolorosa. O que me quebrou foi perceber até que ponto Rodrigo estava disposto a ir para me destruir completamente. Isto não foi apenas crueldade casual. Foi calculado. Foi orquestrado especificamente para acontecer na frente dos executivos mais importantes da empresa. Na frente de pessoas que poderiam decidir o futuro profissional dele. Ele me sacrificou publicamente para provar sua lealdade corporativa, para demonstrar que ele era capaz de qualquer coisa, até mesmo de aniquilar a mulher que jurou amar e proteger. O murmúrio que percorreu o salão tinha um tom diferente agora. Não era desconforto ou constrangimento. Era indignação genuína, raiva coletiva diante de uma injustiça tão flagrante que não podia mais ser ignorada. Um homem levantou-se, um executivo brasileiro mais velho com cabelos completamente brancos. Reconheci-o como Marcelo Vieira, um dos sócios fundadores da Almeida em Associados, o homem cujo sobrenome a empresa carregava. Sua voz, quando falou, carregava o peso de décadas de autoridade. Rodrigo, você precisa sair. Agora. Rodrigo finalmente encontrou sua voz. E ela saiu em um tom de desespero que eu nunca o ouvira usar. Senhor Vieira, por favor, houve um mal-entendido. Eu posso explicar. Não há explicação que justifique o que testemunhamos aqui esta noite. Cortou Vieira, sua voz firme como granito. Você não apenas humilhou sua esposa publicamente, você envergonhou esta empresa. Você transformou nosso evento beneficente anual em um espetáculo de abuso doméstico. E mais importante ainda, você demonstrou exatamente o tipo de caráter que não queremos em posições de liderança. Outro sócio levantou-se, uma mulher que eu conhecia apenas como Doutora Andrade. A reunião de diretoria de segunda-feira terá um único item na pauta: sua permanência na empresa. E posso adiantar que meu voto será pela demissão imediata por justa causa. O rosto de Rodrigo passou por uma série de transformações. Choque, negação, raiva e, finalmente, algo que parecia pânico puro. Sua carreira, a coisa que ele valorizava acima de tudo, incluindo nossa relação, incluindo decência humana básica, estava desmoronando diante de seus olhos. Helena, ele disse, olhando para mim pela primeira vez com algo que poderia ser súplica. Helena, por favor, diga a eles que isso foi um mal-entendido. Diga que você concordou com isso, que era parte de um experimento social. A audácia do pedido quase arrancou uma risada de minha garganta. Mesmo agora, mesmo confrontado com as consequências de suas ações, ele esperava que eu o salvasse, que eu sacrificasse minha verdade para preservar sua mentira. Não, disse simplesmente, e aquela palavra única carregava o peso de 5 anos de silêncio sendo quebrado. Não vou mentir por você. Não mais. O professor Schneider colocou sua mão em meu ombro novamente, um gesto de apoio e solidariedade. Helena precisa de tempo e espaço para processar tudo isso. Sugiro que encerremos este evento aqui. Claramente não há clima para continuarmos com celebrações. Marcelo Vieira assentiu. Concordo. O evento está encerrado. Peço desculpas a todos os nossos convidados internacionais por terem viajado tão longe apenas para testemunhar isso. Ele gesticulou vagamente como se não houvesse palavras adequadas para descrever a tragédia que se desenrolara. As pessoas começaram a se mover, conversas baixas explodindo por todo o salão. Alguns se aproximavam de mim, oferecendo palavras de apoio, cartões de visita, promessas de oportunidades. Outros cercavam Rodrigo, não com simpatia, mas com aquela curiosidade mórbida que as pessoas têm por escândalos corporativos. A executiva coreana que havia defendido mais cedo aproximou-se do palco. Senhora Almeida, meu nome é Ji-woo Park.
Sou vice-presidente de recursos humanos da Samsung América Latina. Ela estendeu um cartão de visita. Por favor, entre em contato quando estiver pronta. Temos uma posição que seria perfeita para alguém com seu background, e seria uma honra tê-la em nossa equipe. Ingrid Weber, a alemã que havia oferecido a primeira oportunidade, juntou-se a nós. Helena, também deixo meu cartão. Mas mais importante, se você precisar de qualquer tipo de apoio, legal, financeiro, logístico, para deixar esta situação, por favor me contate. Passei por algo similar há muitos anos. Sei como é difícil começar de novo quando alguém sistematicamente destruiu sua independência. As lágrimas que eu havia estado segurando finalmente começaram a cair, mas não eram lágrimas de tristeza ou vergonha. Eram lágrimas de alívio, de gratidão, de perceber que não estava sozinha mesmo quando me sentia completamente isolada. Camila tentou se aproximar, mas várias mulheres bloquearam seu caminho. A esposa do executivo britânico, uma mulher elegante com sotaque aristocrático, disse friamente: "Acho melhor você sair, querida. Você causou dano suficiente por uma noite." Camila olhou ao redor, buscando aliados, mas encontrou apenas rostos frios ou acusatórios. Até os homens que poderiam ter sido esperados para defender ou pelo menos simpatizar com ela, desviavam os olhares. Ela havia se tornado tóxica por associação, sua participação na humilhação pública de outra mulher, marcando-a como persona não grata. O professor Schneider ajudou-me a descer do palco. Minhas pernas estavam fracas, a adrenalina que me sustentara começando a se dissipar, deixando em seu lugar uma exaustão profunda. Ele me guiou para uma cadeira em uma das mesas agora desertas, e alguém materializou-se com um copo de água. "Beba devagar", instruiu ele gentilmente. "Você passou por um trauma significativo esta noite. Seu corpo precisa processar isso." Enquanto eu bebia, observei o salão se esvaziar. Executivos internacionais saíam em grupos, suas conversas em múltiplas línguas criando uma cacofonia que era estranhamente reconfortante. Eram pessoas reais tendo reações reais, não mais espectadores silenciosos de um teatro cruel. Rodrigo foi finalmente escoltado para fora por seguranças do hotel, seus protestos se tornando cada vez mais desesperados conforme a realidade de sua situação se solidificava. Marcelo Vieira e a doutora Andrade o acompanhavam, suas faces sérias deixando claro que esta não era uma conversa que ele ganharia. Quando Camila finalmente conseguiu sair, ainda usando meu vestido Versace vermelho, alguém comentou alto o suficiente para ser ouvido: "Ela vai precisar de mais do que um vestido roubado para consertar sua reputação agora." Houve algumas risadas, amargas, mas justificadas. A esposa brasileira mais velha, que havia se desculpado anteriormente, aproximou-se e sentou-se ao meu lado. "Minha querida", disse ela, sua voz carregada de emoção, "eu me chamo Beatriz. Fui casada com um homem muito parecido com o seu durante 20 anos. Ele nunca me forçou a limpar mesas, mas me forçou a desaparecer de outras maneiras. Quando finalmente tive coragem de sair, pensei que minha vida havia acabado. Eu tinha 45 anos, sem carreira, sem dinheiro próprio, sem identidade fora de ser a esposa dele." Ela segurou minha mão. "Mas a verdade, querida, é que minha vida só começou de verdade quando saí. Voltei à universidade, formei-me em psicologia, abri minha própria prática. Agora ajudo outras mulheres que passam pelo que passei. E posso lhe dizer com absoluta certeza: você vai sobreviver a isso. Mais do que sobreviver, você vai prosperar." Suas palavras plantaram algo dentro de mim, uma semente de possibilidade que eu não sabia que ainda existia. Por tanto tempo, eu havia acreditado na narrativa de Rodrigo sobre quem eu era: inútil, dependente, sem valor fora do contexto de ser sua esposa. Mas esta noite havia quebrado aquela narrativa em pedaços irreparáveis. O professor Schneider retornou com outro homem, um advogado, pelo que pude perceber pelo seu porte e pela pasta que carregava. "Helena, este é Dr. Fernando Costa, especialista em direito de família. Ele concordou em lhe oferecer uma consulta gratuita, se você estiver interessada." Dr. Costa inclinou a cabeça respeitosamente. "Senhora Almeida, testemunhei o que aconteceu aqui esta noite. O que seu marido fez constitui violência psicológica, uma forma de violência doméstica reconhecida pela Lei Maria da Penha. Você tem base legal não apenas para o divórcio, mas também para medidas protetivas e compensação financeira." A palavra divórcio pairou no ar entre nós. Até aquele momento, apesar de tudo, eu não havia permitido que minha mente chegasse tão longe. Divórcio significava desmantelar completamente a vida que eu conhecia, por mais tóxica que ela fosse. Significava começar de novo, sozinha, em um país onde eu havia cortado a maioria de meus laços profissionais. Mas enquanto olhava ao redor do salão, para as mulheres que haviam me oferecido apoio,
para os executivos que haviam oferecido oportunidades profissionais, para o professor Schneider, que havia atravessado um oceano e agora estava aqui defendendo-me. Percebi que talvez eu não estivesse tão sozinha quanto pensava. Eu gostaria de conversar, disse ao Dr. Costa. Não esta noite, minha cabeça está muito confusa. Mas sim, eu gostaria de entender minhas opções. Ele assentiu e entregou-me seu cartão. Quando estiver pronta. Sem pressa, sem pressão. Mas saiba que você tem direitos. E eu ficaria honrado em ajudá-la a exercê-los. Ji-woo Park voltou, desta vez acompanhada de outra mulher asiática que ela apresentou como sua assistente. Senhora Almeida, tomei a liberdade de reservar um quarto para a senhora neste hotel para esta noite. Imaginei que talvez a senhora não quisesse voltar para casa imediatamente. Ela hesitou. Espero não ter sido presunçosa. A gentileza do gesto quase me desfez completamente. Não, consegui dizer através das lágrimas que voltaram. Não foi presunçosa. Foi perfeito. Muito obrigada. Ingrid Weber juntou-se ao grupo. Também deixei alguns itens essenciais no quarto. Roupas básicas, produtos de higiene. Espero que sirvam. Nós temos tamanhos similares, eu acho. Estas mulheres, executivas poderosas de empresas multinacionais, estavam usando seu tempo e recursos para cuidar de mim, uma pessoa que até aquela noite era completamente estranha para a maioria delas. A solidariedade feminina que Camila havia proclamado falsamente em seu discurso estava sendo demonstrada aqui, em atos concretos de apoio e compaixão. O professor Schneider insistiu em me acompanhar até o quarto do hotel, junto com Beatriz e Ingrid Weber, que pareciam ter assumido o papel de minhas guardiãs improvisadas. Enquanto atravessávamos o saguão, consciente de que ainda usava o vestido azul marinho que havia se tornado símbolo de minha invisibilidade forçada, senti os olhares de outros hóspedes. Alguns reconheceram-me do evento, seus olhos enchendo-se de compaixão ou curiosidade. Outros simplesmente viam uma mulher claramente abalada sendo amparada por amigos preocupados. O quarto que Ji-woo havia reservado era uma suíte no 12º andar, com vista para a cidade iluminada. Era elegante sem ser ostentoso, confortável sem ser excessivo. Sobre a cama, cuidadosamente dispostas, estavam as roupas que Ingrid havia prometido. Calças de linho, blusas simples, mas elegantes, um casaco leve, até mesmo roupas íntimas ainda com as etiquetas. Havia também uma sacola de uma farmácia de luxo contendo produtos de higiene, medicamentos básicos e até mesmo chá de camomila. Você precisa descansar, disse Beatriz, sua voz maternal enquanto me guiava para sentar na borda da cama. Seu corpo passou por um trauma significativo esta noite. Você pode não sentir completamente agora porque ainda está em choque, mas amanhã vai doer. Fisicamente, emocionalmente, de todas as formas. O professor Schneider permaneceu próximo à porta, mantendo uma distância respeitosa, mas deixando claro que não sairia até ter certeza de que eu estava bem. Helena, preciso voltar para Frankfurt amanhã à tarde. Mas antes de ir, gostaria de ter uma conversa séria com você sobre seu futuro. Não esta noite, você precisa descansar. Mas amanhã pela manhã, se você se sentir capaz. Assenti, exausta demais para palavras. Ingrid aproximou-se e gentilmente começou a remover os grampos que prendiam meu cabelo no coque conservador que Rodrigo preferia. Deixe-o solto, disse ela suavemente. Você não precisa mais se prender em nada. Quando meu cabelo caiu sobre meus ombros, senti uma liberação física, como se algemas invisíveis tivessem sido removidas. Era um gesto pequeno, mas carregado de simbolismo. Pela primeira vez em anos, eu podia simplesmente ser, sem me moldar às expectativas de outra pessoa. Depois que todos saíram, com promessas de retornar pela manhã e números de telefone caso eu precisasse de qualquer coisa durante a noite, fiquei sozinha no silêncio da suíte. A cidade brilhava através da janela, milhões de vidas acontecendo simultaneamente, cada uma com suas próprias tragédias e triunfos. E ali estava eu, minha vida completamente transformada no espaço de algumas horas. Tomei um banho longo, deixando a água quente lavar não apenas a sujeira física do dia, mas também camadas de vergonha e humilhação que haviam se acumulado por anos. Chorei sob o chuveiro, deixando sair finalmente toda a dor que havia estado reprimindo. Chorei pelo bebê que perdi, pela carreira que abandonei, pela mulher que eu havia sido e que Rodrigo sistematicamente destruiu. Mas também chorei lágrimas de alívio, porque algo fundamental havia mudado. A verdade havia sido exposta, e com ela, a possibilidade de reconstrução. Quando finalmente saí do banheiro, enrolada em um roupão felpudo do hotel, encontrei uma bandeja que alguém havia deixado discretamente na porta. Havia chá de camomila ainda quente, frutas frescas, pão e queijo, e um pequeno bilhete escrito à mão em papel do hotel. Você precisa comer, mesmo que não tenha apetite. Seu corpo precisa de força para o que vem pela frente. Beatriz.
Sentei-me na poltrona próxima à janela e forcei-me a comer, mesmo que cada mordida parecesse papel. Meu telefone, que eu havia silenciado horas atrás, mostrava 43 mensagens não lidas. A maioria era de Rodrigo, uma progressão de raiva para negação para súplica para ameaças veladas. Algumas eram de números desconhecidos, provavelmente jornalistas que já haviam começado a farejar o escândalo. 2 eram de minha mãe, que devia ter ouvido algo através da rede de fofocas que conectava as famílias da alta sociedade carioca. Liguei para minha mãe, sabendo que ela estaria acordada mesmo sendo quase meia-noite, preocupada. Ela atendeu no primeiro toque. Helena? Meu Deus, minha filha, o que aconteceu? Dona Marisa me ligou dizendo que houve algum tipo de escândalo no jantar da empresa do Rodrigo. Contei-lhe tudo, cada detalhe doloroso, e pela primeira vez em anos, permiti-me ser a filha vulnerável que precisava do conforto da mãe. Ela chorou comigo, seu coração de mãe partindo-se ao perceber o quanto eu havia sofrido em silêncio. Por que você não me contou antes? Perguntou, sua voz quebrada. Por que você suportou tudo isso sozinha? Eu tinha vergonha, mãe, admiti. Vergonha de ter feito a escolha errada, de ter abandonado tudo pela pessoa errada. Vergonha de ter me tornado tão dependente que não conseguia ver saída. Você vem para casa, declarou ela com firmeza. Amanhã mesmo. Sua casa é aqui. Sempre foi. Vamos lidar com o divórcio, com tudo. Mas você não fica mais um dia naquele apartamento com ele. A perspectiva de voltar para a casa da minha infância em Petrópolis, de retornar ao lugar onde eu havia sido amada incondicionalmente antes de Rodrigo me ensinar que amor vinha com preço, era reconfortante e, ao mesmo tempo, aterrorizante. Significava admitir derrota de certa forma, admitir que eu não havia conseguido fazer meu casamento funcionar, mas também significava segurança, espaço para curar, tempo para reconstruir. Obrigada, mãe, sussurrei. Eu te amo. Eu também te amo, minha filha. Sempre amei, sempre amarei. E vamos superar isso juntas. Depois de desligar, deitei na cama enorme e confortável, mas o sono não vinha. Minha mente girava, repassando cada momento da noite, cada palavra dita, cada olhar trocado. A expressão no rosto de Rodrigo quando sua carreira começou a desmoronar. O triunfo tranquilo nos olhos do professor Schneider quando ele me defendeu. A solidariedade inesperada de mulheres que eram estranhas, mas que entenderam implicitamente o que eu havia passado. E Camila. Eu deveria odiá-la, e parte de mim odiava. Mas outra parte, a parte que estava começando a ver além da raiva imediata, reconhecia que ela também era vítima à sua maneira. Rodrigo havia usado seu poder, sua posição, para manipulá-la assim como me manipulou. Ele provavelmente havia pintado um quadro de mim como esposa negligente, fria, inadequada, justificando o caso como algo que eu havia forçado ao falhar em ser a parceira que ele merecia. Camila havia acreditado porque era conveniente acreditar, porque desejá-lo significava reescrever a narrativa de forma que ela fosse a heroína e eu a vilã. Mas esta noite havia exposto as mentiras. E agora ambas teríamos que lidar com as consequências de nossas escolhas. O sono finalmente chegou perto das 3 da manhã. Um sono pesado e sem sonhos trazido pela exaustão emocional completa. Acordei com batidas gentis na porta às 8 horas. Era Ingrid, trazendo café fresco e pães ainda quentes de uma padaria francesa que ela havia descoberto perto do hotel. Pensei que você poderia precisar de um café da manhã decente, disse ela com um sorriso. E de companhia, se quiser. Sentamos juntas na pequena varanda da suíte, tomando café enquanto a cidade acordava abaixo de nós. Ingrid contou-me sua própria história, surpreendentemente similar à minha. Um marido controlador que sistematicamente minou sua confiança, isolou-a de amigos e família, controlou cada aspecto de sua vida. Levei 10 anos para finalmente sair, disse ela. 10 anos que eu nunca vou recuperar. Mas os 20 anos desde então têm sido os melhores da minha vida. Construí uma carreira que amo. Criei meus filhos para serem fortes e independentes. Encontrei paz consigo mesma. Como você teve coragem? Perguntei. Como você deu o primeiro passo? A verdade? Ela sorriu tristemente. Eu não tive coragem. A situação simplesmente se tornou insustentável. Ele me bateu pela primeira vez. E algo dentro de mim quebrou. Não a dor física, mas a compreensão de que se eu ficasse, eventualmente ele me mataria, seja física ou espiritualmente. Então fui. Sem plano, sem dinheiro, apenas fui. Você se arrependeu? Nem por um segundo. Mesmo nos momentos mais difíceis, quando estava dormindo no sofá da minha irmã e comendo macarrão instantâneo porque era tudo que podia pagar, nem por um segundo me arrependi. Porque pela primeira vez em anos eu era livre. E liberdade, Helena, vale qualquer preço. O professor Schneider chegou às 9, junto com Beatriz, e surpreendentemente Marcelo Vieira,
o sócio fundador da empresa de Rodrigo. Todos se acomodaram na área de estar da suíte, e a atmosfera era de conselho de guerra planejando estratégia. Helena, começou Marcelo, sua voz carregando o peso de autoridade, mas também de genuíno remorso. Preciso começar me desculpando em nome da empresa. O que aconteceu ontem à noite nunca deveria ter ocorrido. Falhamos em perceber o tipo de homem que Rodrigo realmente era. Estávamos tão impressionados com seus resultados financeiros que ignoramos sinais de caráter problemático. Ele fez uma pausa, escolhendo suas palavras cuidadosamente. A diretoria reuniu-se esta manhã em caráter emergencial. Rodrigo foi demitido por justa causa. Ele não receberá bônus, não terá direito a ações que ainda não venceram, e uma declaração será emitida deixando claro que sua demissão foi devido à conduta incompatível com os valores da empresa. Parte de mim sentiu satisfação vingativa com a notícia. Rodrigo havia sacrificado tudo, inclusive sua humanidade, por aquela carreira. E agora ela havia sido arrancada dele da forma mais humilhante possível. Mas outra parte, a parte que ainda lembrava do homem que eu pensava ter amado, sentiu uma pontada de tristeza. Não por ele, mas pela tragédia de uma vida desperdiçada na busca de poder às custas de tudo que realmente importava. Mais importante, continuou Marcelo, a empresa gostaria de oferecer assistência com seus custos legais para o divórcio. É o mínimo que podemos fazer. E também, ele hesitou, se você estiver interessada, teríamos uma posição para você em nossa divisão de mercados internacionais. Não como caridade, mas porque depois que o professor Schneider nos contou sobre suas qualificações, percebemos que temos sido tolos em não recrutar você anos atrás. O professor Schneider inclinou-se para a frente. Helena, preciso retornar para a Alemanha esta tarde, mas antes quero fazer uma proposta. A Schneider Consulting Group está abrindo um escritório em São Paulo. Precisamos de alguém para liderá-lo, alguém que entenda tanto os mercados europeus quanto os brasileiros. O salário seria competitivo com posições de diretoria em consultorias internacionais. Você teria autonomia completa sobre contratações e estratégia, e trabalharia diretamente comigo na matriz em Frankfurt. As ofertas chegavam uma após a outra, cada uma representando não apenas uma oportunidade profissional, mas uma validação de que eu tinha valor, que minhas habilidades eram reais e desejadas. Rodrigo havia passado anos me convencendo de que ninguém me queria, que eu não tinha opções. E aqui estava a evidência concreta de que aquilo era mentira. Eu preciso de tempo, disse finalmente. Preciso processar tudo isso. Preciso primeiro cuidar do divórcio, reconstruir minha saúde mental, reconectar-me comigo mesma. As últimas 24 horas foram um furacão, e eu preciso encontrar terra firme antes de tomar decisões sobre o futuro. Todos assentiram compreensivamente. Claro! Disse o professor. Mas saiba que essas ofertas permanecerão abertas. Quando você estiver pronta, estaremos aqui. Beatriz tocou minha mão. E enquanto isso, você tem um lugar para ficar. Pessoas que se importam. E recursos para começar de novo. Você não está sozinha nisto. Os dias seguintes passaram em um borrão de atividade legal e logística. Dr. Fernando Costa revelou-se um advogado brilhante e compassivo, navegando pelas complexidades do divórcio com eficiência impressionante. Rodrigo tentou lutar inicialmente, ameaçando deixar-me sem nada, mas as evidências de abuso psicológico eram tão abundantes, incluindo testemunhos de dezenas de executivos internacionais que haviam testemunhado minha humilhação pública, que ele rapidamente percebeu que sua posição era insustentável. Voltei ao apartamento que havia compartilhado com ele apenas uma vez, acompanhada por Beatriz e 2 policiais que Dr. Costa havia arranjado como medida de proteção. Rodrigo não estava lá, tendo se mudado para um hotel depois que a empresa o demitiu e o prédio residencial começou a tratá-lo com frieza palpável. Recolhi minhas roupas, meus livros, as poucas coisas que eram realmente minhas. E no fundo do closet, dobrado e esquecido, encontrei aquele vestido Versace vermelho. Camila o havia devolvido através de mensageiro, sem nota, sem explicação. Olhei para o vestido, lembrando da mulher que o havia comprado em Milão durante sua lua de mel, cheia de esperança sobre o futuro. Aquela mulher havia sido tão ingênua, tão confiante de que amor era suficiente. Mas amor nunca é suficiente quando vem sem respeito, sem igualdade, sem reconhecimento fundamental da humanidade do outro. Deixei o vestido no closet. Não queria levá-lo comigo para o próximo capítulo de minha vida. Que permanecesse ali como testemunha silenciosa de um casamento que havia sido lindamente embalado, mas fundamentalmente tóxico. Mudei-me para a casa de minha mãe em Petrópolis, aquela casa antiga e confortável onde cresci, onde as paredes conheciam todas as minhas versões e me amavam independentemente. Minha mãe cuidou de mim com a paciência que apenas mães têm, permitindo-me chorar quando precisava, rir quando conseguia,
e simplesmente existir sem expectativas nos momentos intermediários. Comecei terapia com uma psicóloga especializada em trauma e violência doméstica. Nas sessões, desmontei anos de manipulação, identificando padrões que eu não havia conseguido ver quando estava dentro deles. Aprendi que abuso não é sempre gritaria e violência física. Às vezes é silencioso, sutil, uma erosão constante de quem você é, até que não reste nada reconhecível. 3 meses após aquela noite fatídica no Grand Hyatt, finalmente me senti pronta para tomar decisões sobre meu futuro profissional. Conversei longamente com todas as pessoas que haviam oferecido oportunidades. A oferta do professor Schneider era tentadora. Voltar para a Alemanha, para o ambiente acadêmico corporativo que eu amava. Mas também significaria deixar o Brasil, deixar minha mãe, deixar o país onde, apesar de tudo, eu ainda tinha raízes.